Olá, mentes curiosas, bem-vindos a mais uma conversa profunda aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar num tema bem perturbador, na verdade. Paralisia do sono, mas por um ângulo bem específico. A gente vai usar como base uns trechos de um material chamado Guia Espectral. É atribuído a um tal de Nicolau Filiu Júnior. E para a gente entender de onde ele está falando, é bom saber o que ele mesmo diz, né? Ele conta que foi buscar respostas no ocultismo para lidar com perdas, com tribulações que ele passou. Ele fala até de uma perseguição oculta, de ter feito uma aliança com o arcanjo Miguel, e acredita que a gente nasce com dívidas, passa por testes divinos, enfim, uma visão bem particular, e que é crucial não se corromper. Ok, então. Com esse contexto em mente, o nosso objetivo aqui não é validar ou não essa visão, mas sim investigar a experiência que ele descreve nesse guia. Como ele sentiu, sabe? Aquele terror que vai crescendo, as perguntas que o próprio texto faz. Qual o limite entre a mente, o sonho e talvez algo mais? Porque a gente tem a explicação comum, né? A falha cerebral ali na hora de acordar. Isso, a desincronização. Exato. Mas o relato que a gente tem aqui, nossa, é visceral, quase sobrenatural na descrição. O texto começa pintando aquele quadro que muita gente conhece ou já ouviu falar. A pessoa acha que acordou, está consciente ali no quarto escuro. Mas o corpo não mexe. Nada. Nada. Músculos congelados, tenta gritar. Impossível. Aquele desespero, né? Impotência total. Uhum. E é aí, nesse momento de vulnerabilidade máxima, que, segundo o relato, ela apareceu. Já começa assim, introduzindo uma presença, uma forma escura ali no quarto. E o fascinante é que logo de cara é como o texto, ele não perde tempo, sabe? Ele já joga dúvida sobre a explicação puramente neurológica, que seria a mais padrão. Ele lança perguntas tipo, mas e se não for só a mente? E se o que você vê não for só um sonho? Isso é chave. A experiência subjetiva, o que a pessoa sente, é colocada como algo que potencialmente vai além de uma simples falha do corpo, né? Já introduz um mistério, uma sugestão de que tem algo mais ali. Exatamente. Não é só um sintoma esquisito, é um evento, talvez com outra camada de realidade por trás. Pelo menos na visão do texto. E essa primeira vez que ele chama de o começo dos pesadelos não foi um caso isolado. Longe disso. A narrativa descreve uma escalada. É progressivo e, olha, bem assustador. Noite após noite, a figura que ele chama sempre de ela não só voltava. Ela se aproximava. Isso. Estava mais perto a cada vez, segundo o texto. Esse detalhe da proximidade é muito poderoso narrativamente. Com certeza. E essa proximidade é crucial para intensificar o terror psicológico que ele descreve, né? A repetição por si só já é angustiante, mas a sensação de que a ameaça está fisicamente chegando mais perto, invadindo seu espaço aos poucos, de forma inevitável, isso amplifica o pavor de um jeito exponencial. Deixa de ser algo passivo para ser uma ameaça ativa, né? Exatamente. E é aí que o texto marca uma virada na percepção de quem narra. É aqui que fica realmente interessante. O que antes podia ser, sei lá, só um sonho ruim muito vívido, passa a ser chamado de visita. Uma visita persistente, indesejada. E isso impacta tudo. O ambiente físico, psicológico. O quarto que devia ser o lugar seguro vira, nas palavras dele, uma prisão ao cair da noite. O medo muda de foco. Deixa de ser o medo do escuro. Isso. Passa a ser o medo daquilo que entra no seu quarto e não vai mais embora. Tem até uma reflexão no texto que eu achei forte sobre isso. Algo como, é curioso como a gente teme o escuro, o desconhecido lá fora, mas o terror de verdade não é o que está escondido nas sombras. É o que entra na sua casa, no seu quarto, e depois se recusa a ir embora. Nossa, isso é pesado. Desloca totalmente o medo do genérico para o específico, para a invasão do íntimo. Totalmente. E se a gente conecta isso com a experiência humana em geral, a gente vê o poder dessa construção narrativa que ele faz. O texto pega um fenômeno que a ciência estuda,
a paralisia, as alucinações que podem acontecer ali. As hipnagólicas, hipnopômpicas. Isso. E reinterpreta como uma invasão com uma intenção. Essa sensação constante de ser observado, de ser alvo de uma visita. E isso não só aumenta o medo a níveis absurdos, como pode até psicologicamente influenciar as percepções, sabe? O cérebro em alerta máximo, com medo, talvez fique mais propenso a interpretar qualquer coisinha como ameaça. E aqui está uma coisa importante para a gente pegar: a narrativa que a gente constrói em volta de uma experiência pode mudar radicalmente o impacto dela na gente. O texto mostra como a paralisia ganha tipo uma agência. Parece agir por conta própria, com uma vontade ali, e com intencionalidade. Isso afasta de propósito a ideia de ser só um evento do corpo, um bug do sistema, né? Coloca numa moldura de significado pessoal, direcionado. Persistente. E essa sensação de que tem uma intenção ali fica ainda mais forte quando o relato entra na parte chamada a quebra da realidade. A descrição é que a fronteira entre sonho e estar acordado, que já era meio borrada, ela some de vez. Aquela presença, que antes era uma forma escura, meio etérea talvez, vira quase física. Exato, quase palpável. O texto usa descrições sensoriais bem fortes. Fala de sentir um ar gelado ligado à presença, de perceber a figura não como uma sombra qualquer, mas uma sombra sólida. Essas alucinações que envolvem vários sentidos, elas são relatadas mesmo em muitos casos de paralisia. Sensação de mudança de temperatura, sons, visões e as táteis também. Pois é. E o texto descreve justamente isso, o toque. Fala de uma mão invisível pesando sobre o peito. É uma descrição que dá aquela sensação de sufocamento, de opressão física, que é bem comum nesses relatos, né? Às vezes ligada à dificuldade de respirar que pode rolar. Sim, pela própria atonia dos músculos respiratórios acessórios. Mas o texto não para na sensação física. Ele joga uma camada de interpretação que, nossa, deixa tudo mais terrível. Ele afirma, mas o pior não era o toque, era o que ela queria, e por ela não o soltava mais. Atribuir um desejo, uma intenção para a presença e para o toque, é isso que escala o terror psicológico. Totalmente. Não é só o medo de não poder se mexer ou da sensação ruim. É perceber que você está preso por uma vontade de fora, um desejo que você não entende, mas sente que é ruim. Malévolo. Ações do corpo que a gente não explica, né? Principalmente nesses estados de consciência alterada. Alucinações táteis, como essa pressão no peito, a ciência reconhece como parte do fenômeno. Pode ter a ver com a percepção alterada da respiração, da musculatura do tórax ainda meio paralisada. O que é impressionante aqui é como o texto transforma essa sensação. Não apresenta como um sintoma neurológico curioso. É uma ação deliberada de uma entidade com um propósito, o que ela queria. A experiência sai do campo do fisiológico e entra no encontro carregado de intenção, de um significado bem sombrio. E você acha que essa interpretação específica, essa coisa do desejo, tem a ver com aquele background que o autor mencionou lá no começo? Ocultismo, perseguições. O texto amarra isso diretamente. Olha, o texto não parece traçar uma linha reta, explícita, do tipo, por causa dos meus estudos, sei que essa entidade queria isso ou aquilo. Não é tão direto assim. Mas a bagagem que ele declara ter, essa busca no ocultismo, a crença nos testes, nas perseguições, com certeza cria um terreno fértil para essas interpretações aparecerem, né? Funciona quase como uma lente, sabe? Através da qual a experiência é filtrada e entendida dentro da narrativa dele. E uma percepção-chave aqui é justamente essa: como as crenças, o contexto pessoal de alguém podem ser uma ferramenta poderosa para interpretar, para moldar o significado de experiências que são, na essência, meio ambíguas ou complexas fisiologicamente. O texto não diz pra gente o que a entidade queria, só que ela queria algo. Mantém o mistério. Mas só o fato de atribuir um querer já é um passo interpretativo enorme. É fundamental, claro, a gente manter nossa análise focada em como o texto constrói isso, sem a gente aqui validar ou não a natureza dessa entidade ou do suposto desejo dela. Entendido. Fica bem claro como o relato vai construindo essa atmosfera não só de medo, mas de um significado escondido por trás das sensações. E isso leva a gente direto para a questão final que o próprio texto coloca,
na parte que ele chama de o final. A pergunta vem direta: o que realmente está por trás da paralisia do sono? É só um truque da mente? Uma falha bioquímica, neurológica? Ou é algo mais perturbador? Uma porta aberta para o que não deveria estar aqui? O texto até brinca com umas classificações mais diretas. Pesadelo ou demônio. Então, o que tudo isso quer dizer na visão que essa fonte apresenta? A conclusão que o texto sugere é, bem, é profundamente perturbadora. E talvez inesperada depois de construir tanto a ideia da presença externa. Ele sugere que a verdade pode ser ao mesmo tempo mais simples e mais aterrorizante. A ideia que fica ali é que a sombra no quarto, essa presença que dá tanto medo, talvez seja por vezes um pedaço da sua própria escuridão. Algo que vem de dentro, não de fora. Especialmente nesses momentos de vulnerabilidade total, física e mental. Essa virada é fascinante, né? Depois de construir toda uma narrativa de uma entidade de fora que persegue, o texto joga essa possibilidade para dentro. É como se dissesse, talvez o monstro não veio de outra dimensão. Talvez ele sempre esteve aqui. Dentro da gente. Exatamente. E a frase final do trecho que a gente analisou é de arrepiar. E ela nunca vai te deixar. Pelo menos não enquanto você dormir. Uau! Isso ecoa de um jeito muito sombrio. Se ela é parte da gente mesmo, a ideia de que nunca vai nos deixar enquanto dormirmos ganha um peso existencial gigantesco. Não tem para onde fugir. Sintetizando um pouco o que a gente explorou, a gente tem um contraste bem claro aqui. De um lado, está a compreensão científica estabelecida da paralisia do sono. É um fenômeno neurológico documentado, aquela desincronização temporária entre o cérebro, que pode estar sonhando vividamente em REM, e a paralisia muscular, a atonia que impede a gente de sair atuando sonhos por aí. Esse é o pano de fundo racional. Certo. Do outro lado, a gente tem a análise desse guia espectro, que pega a experiência sensorial crua da paralisia e transforma numa jornada narrativa muito intensa. Essa jornada, como a gente viu, ela flerta abertamente com o sobrenatural, a porta aberta, a possibilidade de demônio, a visita com intenção. No entanto, isso é crucial, o próprio texto lá no final introduz essa interpretação alternativa, que é profundamente psicológica ou talvez existencial, a sombra como um pedaço da sua própria escuridão. Isso mostra a riqueza e a complexidade da experiência humana, né? Um evento que pode ter explicação neurológica é vivido e interpretado de jeitos que tocam em medos muito básicos, questões sobre o que é real e o confronto com partes sombrias da nossa própria mente. O texto, no fim das contas, ele não dá uma resposta fechada. Deixa a gente nessa ambiguidade meio incômoda, que talvez reflita a própria natureza confusa e assustadora da paralisia para quem passa por ela. Não tem conclusão fácil, só a descrição de uma experiência apavorante e as muitas camadas de significado que podem ser dadas a ela. Uma lição importante que a gente pode tirar é como uma mesma experiência pode ser vista por lentes diferentes, a científica, a sobrenatural, a psicológica, e cada uma delas oferece uma perspectiva diferente sobre o que é ser humano e encarar o desconhecido, seja ele fora ou dentro da gente. Recapitulando rapidinho, então, o que a gente desmembrou desses trechos do Guia Espectral, começamos com a descrição bem vívida, angustiante da paralisia, acompanhamos a narrativa do medo crescendo, com a presença se aproximando, virando uma perseguidora, vimos como as fronteiras entre sonho, vigília e talvez algo mais ficam meio borradas, com sensações quase físicas e a ideia de intenção por trás disso tudo, e chegamos nessa dualidade final bem inquietante, que o próprio texto levanta. É fenômeno da mente, falha do cérebro, é conexão com algo sobrenatural, ou, o que talvez seja ainda mais perturbador, é uma manifestação dos nossos próprios abismos internos. E essa última sugestão do texto, essa da sombra como um possível reflexo da própria escuridão, ela deixa a gente com uma reflexão final que vale a pena pensar um pouco. Se a gente levar a sério essa ideia da fonte, mesmo que só como uma metáfora poderosa, sabe? Que tipo de questionamento isso traz sobre como a gente enfrenta nossos medos mais profundos, aqueles mais irracionais, aqueles que aparecem justamente quando a gente está mais vulnerável, tipo durante o sono, quando as defesas da consciência estão mais baixas.
O que será que essas sombras noturnas, sejam elas produto da neurologia, da imaginação ou de algo mais, como o texto sugere, podem acabar revelando sobre as partes de nós mesmos que a gente prefere não encarar durante o dia? Uma pergunta que fica ecoando com certeza, especialmente quando a gente pensa nos cantos escuros da nossa própria mente. Fica aí a análise dessa experiência extrema, narrada de forma tão crua e perturbadora pelo guia espectral. Mantenham a curiosidade acesa e, quem sabe, tenham uma noite tranquila.